sobre o assassinato brutal, em público, do extremista de direita lá nos Estados Unidos, o Charlie Kirk. Choque nos Estados Unidos. Suspeito confessa assassinato de Charlie Kirk no Discord. Governo fala em revogar vistos de quem celebrou a morte do ativista. Socorro. Eri, o suspeito, porque ele ainda não foi acusado formalmente, mas ele deve ser acusado em poucos minutos. A imprensa já está preparada lá em Utah, as autoridades vão anunciar, porque o suspeito de assassinar o ativista Charlie Kirk na semana passada deve ser acusado hoje, deve ser acusado formalmente. O Taylor Robinson, de 22 anos, deve comparecer, ou provavelmente já está comparecendo, a um tribunal no estado de Utah para essa acusação formal. Ele continua detido, ele foi detido sem direito à fiança. A polícia, as autoridades confirmaram que encontraram o DNA do suspeito na toalha que envolvia o que a polícia acredita que foi a arma do crime. A motivação do crime ainda não foi divulgada, mas o assassino, o suspeito, teria confessado em uma rede social que matou o ativista americano. Ele teria escrito na rede Discord. Olá, pessoal, tenho más notícias para vocês. Fui eu na UVU ontem, na universidade ontem. Peço desculpas por tudo isso. Hoje, o diretor do FBI, Kash Patel, está depondo no Congresso americano. E o diretor do FBI disse que o assassino, o suspeito, ou o assassino, como ele falou, pode não ter agido sozinho. O diretor do FBI disse que mais pessoas podem estar envolvidas no crime e que eles vão ouvir cerca de 20 pessoas que estavam nesse bate-papo na internet em que o suspeito teria confirmado o crime. O diretor do FBI também confirmou agora há pouco para os congressistas americanos que o suspeito tinha um relacionamento amoroso com uma mulher trans que era colega de quarto. Ontem, o vice-presidente dos Estados Unidos, J.D. Vance, apresentou o programa de Charlie Kirk, programa que o Charlie apresentava na internet. E o vice-americano pediu que as empresas responsabilizem os funcionários que estão comemorando ou que comemoraram a morte do republicano. Já há uma campanha dos Estados Unidos para que essas empresas demitam essas pessoas, e já começou, inclusive, Ari, na internet, muitas pessoas já começaram a divulgar, expor pessoas que teriam comemorado a morte do Charlie. Tem um caso aqui notório, que é o caso de uma professora. A foto dela, os dados pessoais dessa professora já circula na internet. É uma professora do estado de Wisconsin, que as pessoas estão apontando que ela teria celebrado a morte do ativista, estão pedindo a cabeça da professora. O Departamento de Estado americano disse que está revogando vistos, que, na verdade, o departamento, o secretário Marco Rubio, confirmou que eles já começaram a cancelar, a negar, né? Eles começaram a negar vistos para as pessoas que comemoraram a morte na internet, e também estão revogando, essa revogação já está em andamento, também revogando vistos de pessoas que celebraram a morte na internet. O secretário Marco Rubio não informou quantos vistos foram negados ou quantos vistos foram revogados, mas diz que isso já está em andamento. Ari. Cada país tem o direito de determinar o regramento para a concessão de vistos ou revogação desses documentos que permitem o acesso ao seu território. E aí eles podem alegar questões de segurança interna, podem alegar uma série de fatores. Comemorar a morte de um ativista conhecido, de fato, é algo extremado, porque não existe só a extrema direita, também existe a extrema esquerda, e todos os extremos são ruins. Agora, Franz Teixeira, o que a gente vê neste momento que a Socorro acaba de expor aqui é o desenho de um país polarizado por extremismos. Extremismos que o próprio presidente Donald Trump e esse ativista barbaramente assassinado
semeiam. Nada justifica um assassinato. Nada. Agora, esse tipo de comportamento que veio de um jovem branco de família republicana armamentista, ele é um pouco da tradução desse caldo que foi formado pelo comportamento do próprio presidente que está no poder. E não só nos Estados Unidos, Ari, em todo o mundo esse comportamento vem sendo difundido, mas quando falamos dos Estados Unidos, esse movimento da extrema-direita ganhou robustez a partir que o Trump se lançou candidato, ainda lá no seu primeiro mandato, com discursos que acabavam furando a bolha, discursos nacionalistas, alguns ali relacionados aos imigrantes, colocando eles como criminosos, um discurso de perseguição aos diferentes. Então, tudo isso foi ali inflamando. E esses grupos que já existiam nos Estados Unidos, a gente lembra bem que os Estados Unidos possuem uma série de grupos extremistas, inclusive supremacistas brancos, como a Ku Klux Klan, eles ganharam ainda mais força, ganharam eco. E hoje o que se tem é uma sociedade doente pelo radicalismo. E não só os Estados Unidos, o mundo todo está vivenciando essa doença do extremismo. E claro que nenhuma morte deve ser comemorada, especialmente uma morte relacionada a uma execução em um espaço público, em uma universidade. Então, independente do discurso que o Kirk ele adotava nas suas aparições públicas, em suas manifestações, nada justifica comemorar uma morte. E aquele que comemora uma morte está se igualando a qualquer extremista, como o próprio que acabou morrendo executado. Então, os Estados Unidos têm o total direito e comemorar uma morte não é algo legal de lado algum ali. E lembrando, Alessio, que nenhum país está imune desse tipo de ação. A gente sabe que os lobos, chamados lobos solitários, que são esses atiradores, essas pessoas que pegam a arma e saem atirando nas pessoas, não é uma tradição no Brasil, é muito mais nos Estados Unidos. Mas aqui, uma vez que haja esse ambiente polarizado, cruento, de nós contra eles, de ódio, episódios assim podem acontecer. Cada vez mais perto, né, disso acontecer. A polarização no Brasil, desde a eleição, 2, 3 eleições, eu não vou muito longe, mas 2, 3 eleições para cá, essa polarização ela tem crescido, tem se potencializado muito. E eu sou muito pessimista, né, de até onde essa polarização vai nos levar. Nós temos hoje posicionamentos das redes sociais que comemoram mortes também de rivais, de adversários políticos, e isso quando não vai às vias de fato, quando não é um envolvimento político que acaba também ocasionando uma morte. E justamente esses lobos solitários são os mais perigosos, porque apesar deles terem uma atividade mais individual, uma atividade isolada, mas podem acabar potencializando outras discussões, criando inclusive outros lobos solitários. Então, eu acho que hoje, com essa polarização que a gente tem no país, que ainda está não sei se eu consigo dizer até no modo mais adequado, porque hoje a gente já tem aí discussões que ultrapassam inclusive as leis, né? Muitos crimes sendo cometidos. Só que por hora está mais nas redes sociais. Eu tenho medo de quando isso ultrapassar essa barreira. Já é crime na rede social, né? Diversos crimes que acontecem, mas inclusive ameaças mesmo de integridade física. Quando isso ultrapassa, chega em um nível ainda maior, eu tenho muito medo do que pode vir a acontecer se essa polarização continuar escalando daqui para frente. Pois não, me permite rapidinho. Aqui no Brasil a gente já tem alguns exemplos, né, como o caso do tesoureiro do PT que foi morto lá em Foz do Iguaçu, o Marcelo Arruda. Também teve o caso do Homem-Bomba ali em Brasília, que ele próprio acabou morrendo, mas o objetivo que se analisa é que, inclusive, ele queria atentar contra a vida do ministro Alexandre de Moraes. Então, a diferença do que eu vejo aqui no Brasil ainda é que essas tentativas ainda não culminaram, em alguns casos, em execuções de fato, mas que isso já acontece, infelizmente, já acontece. Tem aí o exemplo do tesoureiro do PT que foi assassinado, já teve ali a facada em Jair Bolsonaro, o atentado à bomba nos arredores do aeroporto de Brasília. Então, infelizmente, já está chegando ali na questão física. E nós trouxemos aqui já os dados da violência política que marcaram as eleições municipais no ano passado, Mariano. Porque, como eles são muito
pulverizados por todo o Brasil, quando a imprensa profissional não traz esses dados compilados todos, dá a impressão de que as eleições do ano passado foram muito tranquilas no Brasil. E não foram. Mariano. É isso. Na realidade, a gente tem alguns extremistas de ambos os lados, né? De ambas as correntes, o que é triste. Agora, com relação à manchete, a gente tem esse caso específico, que é por conta da comemorando a morte desse extremista, que é lamentável, como o Francisco já destacou, mas com relação à deportação e à retirada de vistos, a gente viu aqui o último caso agora, tem o brasileiro Wagner Moura, já teve a questão da deputada Érica Hilton, a Anitta, essas pessoas que discordavam ali fazendo algum tipo de crítica ao presidente Trump, esses bolsonaristas, eles pedem também a deportação e a revogação do visto. Obviamente são contextos diferentes, mas tudo está dentro desse contexto aí de excesso, né? De excesso. Para recordar aqui para Socorro, deputados federais Gustavo Gayer e Nicolas Ferreira querem que o governo norte-americano deporte o ator Wagner Moura por criticar o governo Trump e deporte o youtuber Felipe Neto, que está fazendo turismo nos Estados Unidos, Socorro, por criticar o governo, não é festejar a morte de ninguém. Isso. Deputados federais fazendo campanha aberta em rede social, deportem Wagner Moura, deportem Felipe Neto, porque eles criticam Trump. É como assim, não se pode criticar o país, Socorro. Que absurdo, Ari. Num país que se diz o rei da liberdade de expressão, né? Bem lembrado. Quer dizer, Estados Unidos, que isso já mudou há muito tempo, infelizmente. Bem lembrado. Antes da gente passar para Gaza, que é uma manchete da Socorro também, de deixar o cabelo em pé, né, de arrepiar cabelo, eu queria, para fechar esse tópico, Socorro, a gente falou aí de um país altamente dividido, polarizado, que são os Estados Unidos. Na Europa, a gente tem um nível de polarização tão cruento assim como nos Estados Unidos nesse momento, Socorro? Não, né? A Arima cresce cada vez mais. Cresce cada vez mais. Um grande exemplo é a Inglaterra, que o líder da extrema-direita da Inglaterra, na verdade não é só um líder, são vários grandes nomes da extrema-direita da Inglaterra, que eles promoveram uma grande marcha no final de semana, que eles dizem que levaram mais de 1 milhão de pessoas às ruas de Londres, a polícia diz que foram mais de 150 mil, mas a gente vê que é claramente contra imigrantes, a Inglaterra para os ingleses, claramente contra imigrantes. Então, cresce muito, é um bom exemplo de que a Inglaterra, que o Reino Unido, Ari, está caminhando para esse lado. Outro grande exemplo é o crescimento da extrema-direita em países como aqui na vizinha Alemanha, que a AfD já é a segunda maior força política do Congresso, do Parlamento, aqui na própria Áustria, que também a extrema-direita cresceu absurdamente, cresceu na Espanha, cresceu em Portugal, não ainda no nível da forma como a gente vê nessa total 100% polarização dos Estados Unidos. Mas, infelizmente, Ari, caminha para isso. O Arthur Rimbaud, poeta francês, águas turvas, águas turvas. E essa manchete da Socorro é muito impactante também.